Oi pessoal, meu nome é Ricardo Lacava, sou médico veterinário e estarei ministrando a disciplina de controle de qualidade e processo agroindustrial para vocês. Desde 2008 eu trabalho no Serviço de Inspeção Federal, que pertence ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. Inspecionando abatedouros frigoríficos das diferentes espécies, bovinos, suínos, aves, assim como laticínios, queijarias, apiários, ou seja, estabelecimentos que trabalhem com produtos de origem animal. Então, nessa disciplina, eu costumo dividir ela em duas partes. Sendo a primeira delas, eu trato sobre o manejo pré-abate dos animais e o abate humanitário. Ou seja, a fase que vai compreender desde a saída dos animais da fazenda, da granja, até passar pelo carregamento, pelo transporte, pelo descarregamento no frigorífico, tempo de espera, até a completa insensibilização do animal e sangria. Já na segunda parte da aula, eu vou tratar dando ênfase dentro da indústria, ou seja, quando o animal chegou lá e foi abatido. Então ele vai passar pelas diferentes fases de processo para cada espécie animal. As aves vão passar então pela escaldagem, pela depenagem, os suínos vão passar pela escaldagem, depois vão para a evisceração, depois passam pela desossa, pela embalagem, pela expedição. Então a gente vai estar tratando do controle de qualidade dentro do processo agroindustrial, tá? Para começar, a gente vai iniciar nessa primeira aula falando sobre bem-estar animal e abate humanitário, tá? Vamos lá? Então vamos nessa. Bom, então vamos lá, pessoal. Para iniciar, eu gostaria de dizer que nós que trabalhamos com produção animal, é o nosso dever moral a gente tratar esses animais com respeito, porque eles futuramente vão servir de alimentos para nós, certo? Então a gente tem que tratar esses animais com respeito e seguir algumas técnicas de manejo que a gente para minimizar esse sofrimento durante a sua vida, né, a sua estadia. Na operação de abate, a gente vai ter o chamado abate humanitário. Então, o que seria o abate? É simplesmente você matar o animal, de qualquer forma. Já o abate humanitário seria você matar esse animal promovendo o mínimo de sofrimento possível para ele. Então, é um conjunto de diretrizes técnicas e científicas que vão garantir esse bem-estar dos animais desde a recepção até a operação de sangria. Então, o que eu falei sobre o manejo pré-abate. Esses animais, eles vão sair da granja, vão deixar sua zona de conforto onde eles foram criados até então e vão entrar numa fase bem estressante para eles, onde eles vão ser carregados por caminhão, transportados às vezes por mais de 300 quilômetros em condições de tempo adversas, chuva ou muito sol. Então vão ser descarregados, ficar no frigorífico esperando para então serem sensibilizados e sangrados, certo? Então a gente tem algumas diretrizes que a gente segue para promover o mínimo de sofrimento a esses animais, que eu vou estar explicando então passo a passo para vocês. Então o abate humanitário, ele está vinculado ao bem-estar do animal. São procedimentos técnicos e científicos que garantem o bem-estar dos animais desde o embarque da propriedade até a operação de sangria. Então a gente pode estar exemplificando esse manejo pré-abate com o carregamento dos animais lá nas fazendas, seja do frango na granja, dos suínos, dos bovinos. Então eles vão ser transportados, a gente vai depois passar espécie por espécie, então especificando o transporte de cada espécie, de cada animal. Eles vão ser descarregados no frigorífico, insensibilizados e sangrados.
Então, o que é o bem-estar animal? É o estado do organismo em que há harmonia física e mental entre o organismo e o seu ambiente, certo? Então, você tem diversas formas de você propiciar esse bem-estar animal dentro de uma produção, certo? No abate humanitário, então, o objetivo é promover o mínimo de sofrimento aos animais, não promover sofrimentos desnecessários e diminuir a crueldade desses animais, diminuir o estresse desnecessário. Com isso, consequentemente, a gente diminui contusões, hematomas, fraturas desses animais que vão representar prejuízos lá na frente para o empresário, certo? Ou seja, a gente vê que também o bem-estar animal ele está vinculado com as perdas econômicas do produtor e do empresário. O que mais? Promover uma sangria rápida e o mais completa possível do animal, certo? Sem que esse animal fique se debatendo, ou seja, promover uma morte rápida, certo? E já com ele inconsciente pela insensibilização. E o bem-estar animal hoje em dia, a gente tem os conceitos das 5 liberdades, certo? Quais são elas? O animal deve estar livre de fome e de sede, então você deve propiciar um ambiente adequado com coxos de alimento e água suficiente para eles fazerem a sua dessedentação. Livre de desconforto, então cada animal você vai ter uma forma de deixar ele o mais perto da natureza da sua vida selvagem, certo? Porcos você vai poder pôr poças de lama onde ele se sintou à vontade, ou seja, fazer um enriquecimento ambiental, livre de dor, injúria e doenças, ou seja, promover um tratamento adequado, preventivo de doenças, de injúrias, programa de vacinação, um tratamento adequado caso esse animal venha ficar doente, livre de medo e estresse, ou seja, você não vai deixar o animal perto de um local onde ele se sinta acuado, onde ele não vai ficar à vontade. Então você também tem que livrar esse estresse, esse medo do animal, o mínimo possível, dos funcionários que manuseiam esse animal, serem treinados o suficiente para eles não assustarem o animal, enfim, um treinamento constante. E livre para expressar os seus comportamentos naturais, né? O que eu falei, o mais próximo da natureza, através de um enriquecimento ambiental. Então, grandes empresas como McDonald's, Carrefour, Burger King, hoje em dia eles auditam esses locais onde se produzem os animais e se fabricam os produtos em que eles compram para as empresas dele, e eles promovem, então, um estímulo ao bem-estar animal, ou seja, às vezes eles cortam um cliente porque ele não está atendendo às normas de bem-estar animal exigidas por aquela empresa, entendeu? Então, hoje em dia tem uma forte pressão também, tanto do mercado quanto dos clientes que preferem comprar um alimento seguro e que sabe a origem deles, sabe como eles foram produzidos, ao invés de estar comprando um alimento em que você sabe em que a produção ela não preconizou o bem-estar animal. Outro ponto interessante no bem-estar animal é que ele não está somente relacionado a perdas diretas durante o manejo pré-abate, como por exemplo contusões, hematomas, mortalidade de chegada, mas também está relacionado a qualidade final do produto, ou seja, um animal estressado ele vai ter alterações na carne dele em relação ao pH, coloração, consistência, tempo de prateleira, ou também chamado de shelf life, que seria o tempo de validade que ele permanece ainda com as suas características organolépticas adequadas. Então, dependendo do manejo pré-abate, a gente vai ter diferentes tipos de carne que muitas vezes são repugnadas pelos clientes, pelo mercado consumidor, como por exemplo a carne que eu vou estar explicando mais adiante, a carne DFD, que é uma carne Dark, Firm and Dried, que do inglês significa dark, que é uma carne escura,
uma carne firme e uma carne seca. Ou então uma carne muito comum nos suínos, que é um suíno estressado, que é a carne PSE, que é o Pale, Soft and Exudative, que do inglês quer dizer pálida, mole e exudativa, certo? Uma carne pegajosa. Então, a gente também vai ter essas perdas indiretas que vão repercutir na qualidade do produto final, certo? Então a gente pode promover, né, esse bem-estar animal através de mudanças no manejo e na promoção de recursos para esses animais terem uma condição mais semelhante à natural possível, certo? E a gente tem diversos indicadores científicos. Hoje em dia o bem-estar animal ele vem sendo muito pesquisado já faz algumas décadas, e através dessas pesquisas a gente tem indicadores científicos que a gente pode analisar o bem-estar desses animais, certo? Como, por exemplo, a avaliação do estresse de bovinos na rampa e na seringa, certo? Na rampa quando eles desembarcam, e na seringa onde eles estão sendo conduzidos então para o abate, do curral do frigorífico para o abate. Então a gente pode ver esses indicadores através de vocalizações e mugidos, certo? Que eles vão ser indicativos de dor, a utilização do bastão elétrico. Então a gente pode fazer, por exemplo, testes realizados em 100 animais. Se a gente tem essas vocalizações e mugidos em 0,5% dos animais, está excelente. Até 3% dos animais, aceitável. De 4 a 10% já está inaceitável. Acima disso, então, já está tendo sérios problemas em relação ao bem-estar animal. Então, o bem-estar animal ele está relacionado tanto com as condições do animal, físicas, né, e psíquicas, quanto com o manejo das pessoas e as instalações que o animal está sendo sujeitado, certo? Se você tem um curral onde tem proteção contra o frio, onde tem água disponível para todos os animais beberem, tem ventilação suficiente adequada, aspersão de água promovendo uma umidade adequada. Então essa instalação vai estar, vamos estar então propiciando uma instalação adequada para esse animal. Em relação às pessoas, promover treinamento dos funcionários que lidam com esses animais, o uso adequado do bastão elétrico, ou seja, utilizar o bastão elétrico por mais de 2 segundos, ou então em mucosas anais, mucosas oculares, mucosas nasais do animal, entendeu? Todo esse treinamento também, então, juntamente com as instalações com os animais, vão repercutir no bem-estar geral desse animal. Então, o que a gente pode observar? A gente tem 2 tipos de estresse, tanto o estresse psicológico quanto o estresse físico. O psicológico, alguns exemplos: retenção dos animais, certo? Você vai, às vezes, misturar 2 lotes diferentes, onde vai haver briga, eles vão ter uma hierarquia, vão disputar uma nova hierarquia, esses animais vão permanecer estressados, né? E temos outras séries de exemplos: manejo adotado, inovações que o animal recebe, certo? Alguma mudança na alimentação, troca, enfim. E também temos o estresse físico. Exemplos: extremos de temperatura, certo? Você tira o animal daquele conforto térmico e põe ele numa temperatura ou muito fria ou muito quente, ou priva ele do alimento, promovendo fome, sem água, promovendo sede, fadiga, injúrias, certo? Tudo isso, então, são estresse físico. Outros problemas, alguns exemplos: condições precárias do estabelecimento industrial, certo? Estabelecimentos muito velhos, com a planta antiga, onde não é feita uma manutenção adequada, os currais quebrados,
com objetos pontiagudos que os animais podem se machucar. Tudo isso vai repercutir então no bem-estar do animal. Transtorno que impedem o movimento dos animais, ou os assustem, sombras, irregularidades, brilhos, reflexos, qualquer coisa que o animal possa se impactar e muitas vezes se assustar. Pisos inapropriados, onde eles podem escorregar e sofrer alguma fratura, alguma lesão, barulhos, animais por perto, como cachorros, certo? Tudo isso então vai afetar no bem-estar do animal, porque ele está fora da sua zona de conforto, num ambiente completamente estranho até então para sua vida. E, obviamente, a falta de treinamento do pessoal, manejo inadequado. Muitas vezes esse pessoal que trabalha nos frigoríficos não tem um treinamento, não tem uma capacitação, não tem uma qualificação para estar fazendo esse tipo de trabalho. E muitas vezes eles desdenham, não fazem da maneira adequada como deveriam ser feito. Então, por isso que é importante também treinamento dos funcionários. Então, aqui apenas alguns exemplos. O animal ele parou porque o reflexo da luz, sujidades ao lado, acabou que aquilo para ele acabou assustando e fez ele parar, ou seja, isso aí acaba atrasando o abate, o animal acaba ficando estressado, pode vir um animal por trás e os dois terem algum tipo de contusão. Então, a iluminação, o importante é ela ser uniforme para impedir que ela faça sombras. As instalações devem ser pintadas de uma mesma cor para evitar contrastes visuais, né, evitando um forte efeito inibitório sobre o movimento do gado, que muitas vezes ele se assusta. As rampas. Então também temos uma série de orientações para a inclinação da rampa, por exemplo, para bovino de 20 a 25 graus, de 10 a 15 graus para suínos, ter preferencialmente paredes fechadas, piso antideslizante, ausência de poças de água. Esse piso antideslizante pode ser feito com a sobreposição de alguns tijolos, certo? Caso o bovino escorregue, ele consegue com o casco dele fixar nesses tijolos sobrepostos e se fixar a ponto dele não cair no chão, não sofrer nenhuma queda e consequentemente uma perda na qualidade da carcaça. Então a gente tem aqui outros problemas. O piso deve ser uniforme, com ranhuras e sem sombras. O transporte, escolher corretamente o veículo para evitar prejuízos na carne e no couro do animal. Então, no transporte a gente também tem que ter uma condição adequada de densidade por animal. Vocês podem ver nessa tabela aqui, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas a tabela está aqui mais ou menos para vocês verem o que é utilizado hoje em dia com densidade para cada animal, bovinos, suínos e aves. E aqui eu entro só num parênteses para essa primeira apresentação, para dizer que todo animal, ele tem uma zona de fuga. Ou seja, vai chegar um momento que se você se aproximar muito dele, ele vai acabar se afastando. Então isso é importante para quem? Para o funcionário que está conduzindo esse animal, ele saber por onde chegar, a que lado o animal vai estar vendo ele, que lado ele não vai estar vendo, e assim promover um manejo adequado, certo? Às vezes você pode usar bandeirolas para facilitar o manejo desse animal dentro do curral, porque com duas bandeiras com um pano amarrado, com 2 cabos de vassoura com um pano amarrado na ponta, quando você estica os braços, dá a impressão de você ser maior, e o animal então ele vai te respeitar mais. Essa zona de fuga dele, ela vai dar outra dimensão. Bom, com a chegada dos animais no frigorífico, é importante então você separar esses animais nos currais, mas de acordo com o lote, com a espécie animal, com o sexo e com a categoria de tamanho, se o bovino é mocho ou se não é mocho. Para quê? Para evitar que esses animais entrem em confronto
na disputa de uma nova hierarquia, certo? Então, deve-se evitar separar os animais em lotes grandes também, facilitando assim o manejo e evitando contusões. Evitar bater nos animais com paus, estressá-los ou promover correrias com animais dentro do frigorífico. É até proibido que tenha qualquer tipo de animal dentro do frigorífico. E também ter cuidado na hora das portas de fechamento vertical, guilhotinas e porteiras, porque muitas vezes esse animal, quando ele fica preso, bate o flanco. Isso daí, além de promover um estresse nele momentâneo ali, vai também repercutir na qualidade da carcaça, que lá na frente vai ter que sofrer alguma condenação parcial por causa de um hematoma, por causa de alguma outra alteração na carne. Nessa parte do abate é muito comum o uso do bastão elétrico, certo? Com voltagem e amperagem controlada. E esse bastão elétrico, ele existe algumas regras para o funcionário estar utilizando ele. Uma delas é que sempre que você for utilizá-lo, o animal tem que ter como se movimentar na frente. Você não pode ficar utilizando o bastão elétrico se o animal tem alguma coisa bloqueando a sua passagem, uma parede, né? O animal não tem o que fazer, ele fica impossibilitado de andar. O funcionário destreinado continua ainda tentando fazer o animal andar, machucando o animal, promovendo estresse. Então ele não deve ser usado quando o animal não tem um espaço à sua frente, certo? Então aqui é um exemplo do bastão elétrico. Aqui eles estão utilizando para porem os animais dentro do caminhão, certo? Em substituição ao uso do bastão elétrico, você pode utilizar bandeirolas. Aqui um exemplo é uma vara com um pano branco na ponta. Então isso já é utilizado em algumas empresas, algumas fazendas que preconizam o bem-estar animal. Você consegue conduzir os animais tranquilamente com essas bandeirolas. E assim evitar o uso do bastão elétrico, tá? Para suínos, ao invés do bastão elétrico, é muito comum também o uso de chocalhos, uso de palmas ou até mesmo ar comprimido, ou então algumas pranchas como essa aqui na foto, em que você vai empurrando o suíno e ele vai andando tranquilamente, sem assustar o animal, certo? Nunca se deve utilizar o bastão também em locais sensíveis, como as mucosas, mucosa anal, as genitálias, no focinho, nos olhos, em qualquer desses lugares sensíveis do animal, certo? E nunca por mais de 2 segundos. Outro ponto interessante nesse manejo pré-abate é na hora de conduzir esses animais do curral até o frigorífico. Você pode observar aqui que esses corredores, eles são em formas de círculos, porque dessa forma o bovino ele nunca vai ver o final do corredor. Se fosse um corredor reto, ele ia ver o final do corredor e ia brecar, e com isso, consequentemente, todos os animais atrás dele também brecariam. Então, isso daqui foi fruto de uma pesquisa de uma professora americana, Temple Grandin, que ela que desenvolveu muitas técnicas de manejo pré-abate recentes, né, das últimas décadas, e uma dessas técnicas foi essa forma de condução dos animais em forma de círculo, ao invés de um corredor reto. Bom, aqui são só alguns exemplos, né? A gente falou de suíno, falamos um pouquinho de bovinos. Mais para frente a gente vai estar falando separadamente de cada animal. Agora a gente está abrangendo de forma bem genérica. Então eu vou falar um pouquinho de frangos de corte, que é um pouco diferente dos suínos e dos bovinos. No frango de corte, o manejo pré-abate começa ali na separação dos frangos na granja. Então, a gente vai ter os grupos que vão fazer a apanha desses frangos. O ideal é que seja feita nas horas mais amenas do dia, não muito quente, ou então durante a noite.
Primeiramente, se faz a divisão desses frangos por grupos para facilitar a panha. Alguns lugares eles usam luz azul, porque essa luz azul já está comprovado também cientificamente que elas promovem um bem-estar dos animais. Os animais eles não se agitam tanto. Então, o ideal da panha é que seja feita de um animal por vez e pega pelo dorso, não pegar pelo pé de qualquer forma, porque isso vai resultar em muitas fraturas, hematomas lá na inspeção pós-morte no frigorífico, e esses animais eles vão sofrer perdas parciais ou até mesmo perdas totais indo para a graxaria. Então, o ideal é pegar uma ave por vez, causando o mínimo de estresse possível. Apanha pelas pernas, então vai causar lesões externas e internas nos músculos e nas pernas. Ela é menos eficiente e ocasiona perdas. O ideal é que essa apanha seja feita pelo dorso, certo? Aumentando a proteção física das aves, facilitando por elas dentro da caixa, melhorando a qualidade das carcaças e sendo feitas no máximo com 2 aves por vez. Então aqui a divisão por grupos, os animais então sendo carregados na caixa e prontos então para serem transportados. Então aqui ó, o modo certo e o modo errado. Aqui o modo errado, você vê as aves muito agitadas, aqui na asa e nos pés provavelmente vai dar hematoma de asa e de coxa. Aqui a gente vê, por exemplo, também que as gaiolas em más condições, sem a tampa, gaiola, ave saindo para fora. Isso daí também dá muita mortalidade em frangos, porque uma gaiola acaba esmagando a cabeça da outra ave. Então é importante também que a qualidade das gaiolas sejam boas, assim como a qualidade dos caminhões, certo? E que esses caminhões sejam protegidos do sol ou do vento, de acordo com as condições climáticas da região. Então aqui a gente vê caminhões em más condições, gaiolas inapropriadas, o que vai acarretar então numa maior mortalidade, maior contusões, maiores perdas, maiores estresses dos animais e maior também perda da qualidade do produto final. Aqui alguns exemplos de acidentes que ocorrem durante o transporte, não somente com aves, mas também bovinos, suínos, qualquer espécie animal. Então, importante o treinamento dos motoristas, certo? Não correrem, evitarem estradas em más condições, mas muitas vezes acaba acontecendo esses tipos de acidentes, onde os animais acabam ficando espalhados pelas estradas, alguns morrem, outros ficam debilitados. Então, chegando no frigorífico, a gente tem o descarregamento das gaiolas. O ideal é que essas gaiolas elas sejam descarregadas com uma rampa automática, porque dependendo da altura da gaiola, essa rampa você não vai precisar pegar a caixa lá em cima e muitas vezes pôr ela no chão. E dessa forma sofrer algum impacto, porque o funcionário pega ela lá de cima e não costuma pôr de forma delicada no chão, costuma atacar, e isso o animal acaba sentindo. Então o certo é uma rampa automática regulada de acordo para a altura da gaiola, se ela está lá em cima ou embaixo, ela não vai sofrer nenhum tipo de impacto. Bom, como eu já disse, a qualidade da gaiola, né? É importante que elas sejam gaiolas que não estejam quebradas, com pontas de plástico que podem perfurar a pele do animal, ou então sem as tampas em que a ave põe a cabeça para fora e depois é decepada. Então é importante também que essas gaiolas transportadoras estejam em condições adequadas. Bom, durante o transporte de aves, perdas diretas ocorrem principalmente pela mortalidade de chegada. Muitas vezes, dependendo se o animal se o caminhão sofre algum acidente durante o transporte, a gente se depara com cenas como essa: mais de 1000 aves mortas, e o destino delas é a graxaria. Não tem como essa ave ser liberada para o consumo humano. Então,
a gente tem tantas mortalidades de chegada e às vezes a ave chega viva, mas chega com muitas contusões, certo? Então a gente vê aqui uma foto de contusão. Normalmente, contusões que já estão esverdeadas, como nessa foto à direita, são contusões antigas que já ocorreram lá na granja, certo? Enquanto que contusões mais recentes, elas já são mais avermelhadas. Essas contusões, se repercutir na carcaça inteira, como nessa foto à esquerda, que você vê que ela sobe até ali para o peito, essa carcaça ela é condenada totalmente, indo para a graxaria, que vai para fazer ração animal, certo? Ou então, se forem contusões que não são de forma generalizada, contusões pontuais, focais, como por exemplo nessa foto à direita na coxa, essa carcaça vai sofrer uma condenação parcial das coxas. Então aqui a gente vê alguns exemplos: fratura exposta da asa. Então você vê que esse animal sofreu bastante até chegar no frigorífico e ser insensibilizado e sangrado, certo? Até chegar nesse ponto, esse animal deve ter agonizado durante o transporte. Não se sabe se foi feito isso na panha, se foi durante o transporte ou no descarregamento, mas com certeza esse animal sofreu. Aqui então temos outros exemplos: hematomas de peito, asa, coxa. Mais alguns exemplos. E aqui um ponto interessante do manejo pré-abate. Normalmente esses animais lá na fazenda, eles têm que fazer um jejum alimentar pré-abate. Por quê? Com qual intuito que você faz esse jejum pré-abate? Principalmente para evitar o rompimento do intestino no frigorífico, causando uma contaminação fecal na carne, certo? Então ocorre a retirada da ração lá na granja. Com isso evita, o desperdício da ração e diminui então a chance de ruptura do papo ou do intestino lá no frigorífico, evitando a contaminação cruzada de outras carcaças, Normalmente esse jejum ele é realizado de 6 a 8 horas lá na granja antes do animal ser transportado. Então, somando esse período com o período de transporte, deve ser de 8 a 10 horas, não devendo exceder 12 horas. Então, o que acontece? Faz-se uma programação da retirada da alimentação na granja, o jejum pré-abate, faz o carregamento, o transporte, o animal então ele vai para o frigorífico, fica no galpão de espera, onde as aves ficam protegidas do sol por meio de sombrites, com aspersores de água para manter uma umidade adequada e com ventilação também adequada, porque as aves elas sofrem muito com o estresse térmico, principalmente com o calor, tá? Quando essas aves elas chegam no frigorífico, primeiramente acontece então uma inspeção da guia de trânsito animal dela para ver se ela cumpriu todas as vacinações, se teve alguma doença, e é realizada a inspeção antimorte, onde você vê se esses animais eles estão sadios com alguma doença neurológica. Então você tira algum desses animais da gaiola por lote e faz então um exame clínico desse animal. Então aqui é o jejum pré-abate, também a gente tem dos bovinos e dos suínos, Eles continuam no frigorífico com uma dieta hídrica, mas eles são então privados da alimentação. Os suínos, eles continuam com a dieta hídrica e no frigorífico a legislação preconiza que tenha bebedouro suficientes para 15% dos suínos de cada baia bebam simultaneamente água. E para bovinos é necessário que 20% dos animais tenham coxos de água suficiente para se dessedentarem. Para suínos, esse jejum pré-abate ele é de 12 a 18 horas antes do abate, e para o bovino
ele varia de 12 a 16 horas, nunca superior a 24 horas. Caso aconteça algum imprevisto e esse animal fique por mais de 24 horas esperando para ser abatido, é necessário então que seja dada alimentação a esses animais. Então eles são encaminhados para o abate, sofrem a insensibilização, que como eu já disse é a perda da consciência, que pode ser realizada de diferentes maneiras. Normalmente aves é feita por eletronarcose, onde as aves mergulham a cabeça numa água com energia, com voltagem e amperagem controlada, e com isso se insensibilizam. Ou então é feita por atmosfera modificada, onde elas entram num ambiente com ausência de oxigênio e elas acabam ficando insensibilizadas. Para suínos é muito comum também a eletronarcose, mas a eletronarcose nos suínos é realizada de maneira diferente. São 2 eletrodos na cabeça do animal onde a energia passa por entre o cérebro, ou então por atmosfera controlada, como nas aves. E para bovinos, normalmente é realizado através do martelo pneumático, em que estaremos falando mais adiante, de forma mais direcionada para cada espécie animal. A gente vai ter uma aula só falando sobre métodos de insensibilização. Então, como eu já disse anteriormente, o manejo pré-abate vai influenciar na qualidade da carne, né? Quando o animal é estressado, ele consome a reserva de energia dele. Nossa fonte de energia é o glicogênio. O glicogênio ele é quebrado em glicose e um dos produtos dessa quebra vai ser o ácido lático. E o ácido lático, por ser um ácido, ele vai influenciar no pH da carne. E esse pH da carne, influenciado, se ele ficar muito elevado ou se ele ficar muito abaixo do ideal, ele vai repercutir então em 2 tipos de carne, a DFD e a PSE. Como eu já disse, a DFD, dark, firme e dried, certo? Que é escura, firme e seca, e a PSE, que é pálida, exudativa e mole. Então aqui, ó, DFD, apenas para vocês verem a imagem. Então, o pH fica acima do ideal após o abate, após o rigor mortis, onde é que a carne, o músculo vai ser convertido em carne. Então, a gente tem o pH ele não decresce como deveria. Então, a gente vai ter uma maior capacidade de retenção de água, a carne vai ficar mais escura e com uma textura mais firme, certo? Normalmente ocorre com um estresse crônico, mais comum em bovinos, ou seja, aquele estresse que o bovino sofreu lá no transporte e perdeu todo aquele glicogênio. Então, quando ele é abatido, ele não tem glicogênio suficiente para liberar o ácido lático e promover a queda do pH. Já a carne PSE é aquela carne pálida, flácida e exudativa. É ao contrário da DFD, o pH cai demais, ou seja, ele fica abaixo do ideal. Normalmente ocorre em suínos e é com um estresse crônico, com um estresse agudo, aquele estresse que o suíno sofreu logo antes de ser abatido, aonde ele vai ter uma grande liberação de glicose devido à quebra do glicogênio e vamos ter também consequente liberação do ácido lático, promovendo então uma queda muito acentuada do pH. Em suínos a gente ainda tem mais um fator que predispõe à formação de carne PSE, que é a presença do gene alotano. Então aqui é apenas um gráfico para vocês verem que a carne pálida ela possui o pH bem abaixo do ideal e a carne escura vai possuir então um pH acima do ideal.